Bom dia, hoje é 11 de abril, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi num podcast da Bloomberg Linhas. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia! Aviso a todos já que na primeira frase que o episódio de hoje vai ter apenas uma notícia econômica de relevância. Talvez duas. A primeira, pelo menos, vai ser aquelas clássicas para ninguém mexer o saco depois que eu não sou sério o suficiente. Nessa eu vou falar sobre dólar, vou usar termos tipo carry trade, barreira psicológica, argumentar se vai ficar abaixo dos R$5 pela primeira vez. Aí depois disso, depois de explicar todas essas coisas aí, eu resolvi me divertir e trazer notícias como a queda dos preços dos potinhos de plástico e da placa de carro mais cara do mundo, que obviamente aconteceu em Dubai. Depois eu vou fechar de novo com umas coisas importantes aí. Mas eu resolvi fazer essa mistureba hoje para todo mundo já se divertir aí logo cedo de manhã. Tá bom? Então vamos às notícias. Parece que as estrelas começaram a se alinhar a favor, não do seu crush, mas de uma conhecida estratégia de câmbio que se beneficia de rendimentos atraentes em países emergentes e de baixa volatilidade. Isso mesmo após os mercados terem encerrado um dos meses mais turbulentos dos últimos anos. É que sinais de que a economia dos Estados Unidos está desacelerando e de que as taxas de juros globais estão perto de um pico, estão preparando o terreno para os investidores retomarem os chamados carry trade em emergentes. O carry trade é quando os investidores de câmbio se financiam com moedas de baixo retorno no mundo rico para comprar aquelas de mercados que oferecem rendimentos mais altos, o que acarreta na sua valorização. É como se você pegasse dinheiro emprestado no país Ana Carolândia, que eu acabei de inventar. Deveria existir, mas não existe. Em Ana Carolândia, a taxa de juros está em 0%, porque eu sou perfeita e meu país tem taxa de juros de 0%. Aí o investidor vem na Ana Carolândia, pega dinheiro emprestado na minha moeda, pagando um total de 0 de juros, porque eu sou muito boazinha, e usa esse dinheiro para comprar reais brasileiros e investir aqui no Brasil. Isso porque os juros aqui no Brasil estão em 13,75%. Então o brother que pegou o meu dinheiro, transformou em real, saiu ganhando com a taxa alta de juros no Brasil ao investir por aqui. O indicador da Bloomberg, que acompanha o empréstimo de dólares em fundos alocados em uma cesta de moedas emergentes, mostrou um retorno de quase 5% neste ano, uma retomada após 3 anos de perdas para o nível mais alto desde 2021. O interesse em carry trade está de volta com a percepção de que o rápido aperto da política monetária pelos principais bancos centrais do mundo desenvolvido parece estar quase no fim em meio às preocupações com o crescimento. Isso foi o suficiente para aumentar a confiança na estratégia, apesar da volatilidade nos mercados de câmbio, o que pode prejudicar potenciais retornos. Ou seja, em países que realmente existem, que infelizmente não é o caso de Ana Carolândia, como os Estados Unidos, temos sinais de que os juros não vão mais subir tanto. Então começa a ficar vantajosa aí essa ideia de ganhar com os nossos juros altos aqui do Brasil. A maioria dos países emergentes aumentou as taxas significativamente, muitos começando antes do Federal Reserve, o Banco Central americano, e subindo muito mais, como é o nosso caso. Então, os rendimentos de mercados emergentes são atraentes para os gringos. No Brasil, o Banco Central começou a levar a Selic em março de 2021 para o atual nível de 13,75% ao ano. A taxa básica do país oferece um prêmio de 875 pontos base frente à referência do Fed, uma proteção considerável para compensar qualquer desvalorização potencial do real. E esse é um dos motivos porque estamos vendo o real chegar a 5. Incredible! Agora chega de coisa difícil porque eu vou falar de potinho de plástico, mais especificamente de Tupperware, que caso você não faça a menor ideia do que seja, é potinho de plástico. A pequena Ana Carolina, de 10 anos, descobriu que uma parte do Brasil falava Tupperware para potinho de plástico lendo o gibi da Turma da Mônica, numa história sobre a jumenta voadora. Eu recomendo fortemente que você pesquise sobre a lenda da jumenta voadora dos gibis da Turma da Mônica. Eu passo mal só de lembrar. Mas agora eu tenho um outro fato para você. Tupperware é o nome de uma marca americana de potinhos de plástico, tipo como Cotonete, a marca da Johnson & Johnson para hastes flexíveis com ponta de algodão. E o que raios te interessa, Tupperware, a marca de potinhos de plástico dos Estados Unidos e toda essa cultura de business absolutamente inútil que eu acabei de trazer, é que as ações da Tupperware caíram perto de 50% nessa segunda-feira na Bolsa de Nova York, depois que a empresa, conhecida pelos seus potes de plástico, disse que contratou consultores financeiros para ajudar a melhorar a estrutura de capital. É que a empresa teve um forte crescimento durante o primeiro ano da pandemia, quando os lockdowns ao redor do mundo impulsionaram as vendas de utensílios de cozinha, o que fez com que quase triplicasse o valor da empresa em 2020.
Desde então, os papéis têm caído diante de vendas mais fracas. Em novembro, a companhia indicou ao mercado uma preocupação com seu futuro e divulgou resultados decepcionantes, levando a um tombo das ações. É que ninguém tá mais comprando potinho de plástico porque aquele surto de redecorar a casa durante a pandemia acabou. E não é a única empresa a precisar se reinventar com o fim dos lockdowns. O Zoom para vídeos, o Slack para comunicação corporativa e até a Amaro, a brasileira de e-commerce de roupas, além de várias outras, que tiveram um boom entre 2020 e 2022 com os lockdowns, anunciaram problemas recentemente. Mais uma notícia de cultura inútil para desespero dos haters. They see me rolling, they hating. Um licitante rico desembolsou um recorde mundial de 55 milhões de dirhams, ou cerca de 15 milhões de dólares, por uma placa de carro rara em Dubai, quebrando um recorde estabelecido nos Emirados Árabes Unidos há mais de uma década. A Emirates Auction vendeu a placa número P7 no sábado durante um leilão beneficente, segundo a empresa. Os rendimentos irão para a iniciativa global de combate à fome do governante de Dubai, o Sheikh Mohammed bin Rashid, o 1 Billion Meals Endowment. Os Emirados Árabes Unidos criaram o hábito de leiloar para caridade placas usadas pelos ultra-ricos para demonstrar o seu status e riqueza. O último leilão quebrou o recorde estabelecido em 2008 pelo empresário local Said Abdul Ghaffar Kauri, que pagou 52,2 milhões de dirhams, ou 12,2 milhões de dólares, por uma placa com o número 1. A identidade do vencedor do leilão neste fim de semana não foi divulgada. Durante anos, Dubai tem sido um espaço seguro para os mega ricos mostrarem a sua riqueza e viverem um estilo de vida livre de impostos. Enquanto outras partes do mundo se preocupam com uma desaceleração econômica, o Emirado continua forte, com os altos preços do petróleo beneficiando seus vizinhos e clientes mais importantes. Uma entrada de capital recente ainda impulsionou o mercado imobiliário de lá. A placa vendida no final de semana pode ser transferida para qualquer carro registrado no Emiárabe, sendo um super carro ou não. Mas que pelo menos seja um carro bacana, né? Por esse preço. Agora eu vou encerrar séria. Ontem eu falei aqui sobre as críticas do ex-CEO do Google sobre parar as pesquisas de inteligência artificial, porque, segundo ele, isso daria espaço para a China liderar esse ambiente de evolução digital. Segundo alguns de vocês aí, já podemos esperar pelo Skynet, que, de acordo com o Wikipedia, é uma inteligência artificial altamente avançada que aparece no filme Exterminador do Futuro. Não, eu não vi o filme Exterminador do Futuro. Mas o que eu vi foi essa notícia aqui, que as empresas chinesas estão começando a alcançar outras em, pelo menos, investimento em pesquisa e desenvolvimento. Há 5 anos, a empresa de infraestrutura móvel e fabricante de dispositivos Huawei estava em 6º lugar atrás da Microsoft, mas era a única empresa chinesa no top 25 do mundo. Agora, a Huawei está acompanhada da ByteDance, a proprietária do TikTok, da Tencent, a proprietária do aplicativo WeChat, e da Alibaba, empresa de e-commerce, pagamentos e computação em nuvem. Em 2021, segundo um relatório publicado pelo Wall Street Journal, a ByteDance teria gasto 14 bilhões de dólares em investimentos em pesquisa. Já segundo informações divulgadas pela própria empresa no último 1º de abril, a receita para pagamento aumentou 30% em 2022. Ainda assim, na lista das 25 empresas que mais investiram em pesquisa e desenvolvimento em 2022, aparecem a Amazon, a Alphabet, a Meta, a Apple e a Microsoft no topo, todas americanas. Para conferir a lista completa, acessa lá o bloomberlinia.com.br. Então agora acabou, né? E é esperar aí pelo próximo episódio, o de amanhã. Mas antes aqui de encerrar, se você achava que eu já sabia pronunciar Huawei antes desse episódio, fique aí com esse diálogo que eu tive com a Alexa agora há pouco. Depois vai acabar o episódio, tá? Não faço a menor ideia de como se pronuncia Huawei. Alexa, como pronuncia Huawei em mandarim? Aqui está uma resposta de um usuário Alexa Answers que eu traduzi. A marca tecnológica internacional de origem chinesa, Huawei. É pronunciado Huawei. Agora me deixou confusa. Mas acho que é o Huawei. Huawei. Mandarim. Huawei. Huawei. Tal como francês, italiano e várias outras línguas. Eu não falo chinês.